vamos estudar então função afim. Tá? Primeiro vamos pensar um pouquinho o que seria essa função afim aí, né? Então a função afim ela também é denominada função polinomial do primeiro grau. Então, função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque é representada por um polinômio onde o grau máximo é o grau 1. Então, nós vamos estudar esse tipo de função aqui. Já vamos para a definição, para nós podermos acompanhar a ideia. Tá bom? Definição. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função afim quando a cada x pertencente ao conjunto dos números reais estiver associado o elemento ax mais b pertencente ao conjunto dos números reais com a diferente de zero. Isso é uma função que leva elementos do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais através da relação onde para cada x do domínio existe um correspondente a x mais b que pertence ao contradomínio da função. Dessa forma, ax mais b com a diferente de zero. Tá? Então, aqui vamos relembrar algumas coisas importantes sobre conjuntos. Tá? Só dar uma relembrada, uma refrescada na memória de vocês aí. Primeiro, quando a gente fala de uma aplicação de R em R, como está definido aqui, quem que é esse primeiro R daqui? Ó? Esse R que está aqui é esse mesmo R que está aqui. Tá? Bom, o que ele significa? Esse R ele é o conjunto dos números reais, que é um conjunto numérico que representa o domínio da função. Tá? Para existir uma função, então eu tenho que ter uma relação entre conjuntos. Eu pego valores de um conjunto, tá? A gente vê isso daqui lá no ensino médio. Ó. Nós temos um conjunto A e nós temos um conjunto B. Tá? Então, nós temos um conjunto A. Então, ó, esse conjunto A aqui vai ter elementos aqui dentro, tá? Vários elementos aqui dentro. E para existir uma função, para cada um dos elementos que está aqui dentro, existe uma função que leva para elementos que estão nesse outro conjunto daqui. Então, existe uma relação entre dois conjuntos. Então, para ser função, tá? Nós temos que ter a seguinte relação. Todos os elementos do domínio têm que estar ligados a elementos do contradomínio. Tá? Isso é uma função. Então, o domínio aqui é o conjunto dos números reais, que representa esse conjunto A aqui. E cada um deles, para todos os elementos que estão aqui dentro, tem que ter um correspondente através de uma função. Essa linha que está ligando um conjunto no outro é a função. E cada um deles tem que estar ligado a um único elemento do contradomínio. Então, se eu olhar isoladamente cada um desses elementos aqui, cada um deles tem que estar ligados a um elemento do contradomínio. Quem que é o contradomínio? Então, ó, uma aplicação de R em R. Esse R daqui, então, é o nosso contradomínio da função afim, definida aqui dessa forma. Note que nós podemos definir de várias maneiras esses conjuntos aqui. Nós estamos definindo, então, dessa forma, da forma mais abrangente. Então, nós sempre definimos ó, o contradomínio, tá? Que é essa função, esse conjunto daqui. Então, uma função que leva do domínio do conjunto dos números reais para um contradomínio no conjunto dos números reais também. Então, domínio e contradomínio aqui estão sendo considerados o conjunto dos números reais. Cada valor de x que eu escolher no conjunto A, então, ó, esse x pertencente aos reais aqui, ele é elemento, ou eles são, né, porque são vários, não são infinitos, eles são elementos que fazem parte do domínio. Quando eu jogo na fórmula ou na lei de formação da função afim, ó, a função afim é essa daqui, ó, ax mais b.
Então, o A é uma constante, diferente de zero, e o B também é uma constante. E o x, ele tem um expoente 1, tá? Então, isso caracteriza uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau. Então, cada elemento x que eu pego no domínio, eu coloco aqui no lugar, por exemplo, 1. Vai ser A vezes 1 mais B. Esse A vezes 1 mais B é um elemento que está no contradomínio e pela relação de x com a função aqui dada pela lei de formação, nós estabelecemos uma relação de imagem. Então, cada elemento que está ligado aqui aos elementos do domínio, a gente considera imagem. Nós podemos ter a imagem todo o conjunto dos números reais ou só parte dele. Depois nós vamos ver algumas situações onde mais adiante, né, onde nós temos alguns elementos aí que a função está definida dentro de intervalos. Então, o domínio nem sempre é todo o conjunto dos números reais e a imagem nem sempre é todo o conjunto dos números reais. Mas, de forma abrangente, a função afim sempre leva elementos dos reais para os reais e tanto o domínio quanto a imagem da função, que não está aparecendo aqui, tá? Aqui na definição aparece domínio e contradomínio. Tá? E depois nós vamos ver também o que é a imagem. Então, essa relação daqui, ela sempre está associada aqui na definição mais ampla, o conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Tá? Então, isso daqui é uma função afim. Tá? Então, isso que eu estou falando sobre conjuntos, é importante vocês lembrarem que a gente relaciona domínio contra domínio. Dentro de um contradomínio, existem elementos que serão a imagem dos elementos que estão no domínio. Esse conjunto de todos os valores das imagens dos valores do domínio, nós chamamos de conjunto imagem. Tá? Então, é importante também nós lembrarmos disso daí. Tá? Continuando, então. Alguns exemplos de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Raiz cúbica de 2x menos 4. Tá? Então, quem que é essa raiz cúbica de 2? Essa raiz cúbica de 2 aqui, ela está cumprindo o papel de A. Ó. Eu tenho um número real, ó, o A pertence aos números reais. Raiz cúbica de 2 é um número real. Ele é diferente de zero, conforme está na definição, e ele está multiplicando uma variável x no expoente 1. Então, ele é uma função afim, menos o 4. Esse 4 aqui está cumprindo o papel do b. Então, o meu a aqui é a raiz cúbica de 2 e o meu b é menos 4. Tá? Outro exemplo. A função f de x igual a 1,2x. Tá? Quem que é a minha constante a aqui nesse caso, né? Então, 1,2 é o meu a. Aqui, tá? O x tem expoente 1, ó, tá dentro da característica da função afim. E o meu elemento b é o zero, que não está aparecendo aqui, mas é como se eu estivesse somando isso daqui com zero. Então, eu tenho a igual a 1,2 e b igual a zero. F de x igual a x menos 1. O meu a aqui é o número que multiplica o x, não é o x. Então, o a é o 1x, e o meu b é menos 1. E esse outro daqui também é uma função afim, porque o meu a é menos 3, que está multiplicando o x, e o meu b é 1 meio. Tá? Então, aqui ó, o a e o b podem ser quaisquer números reais, desde que o a seja diferente de zero. Tá? Racional, irracional, natural, né? Inteiro. Né? Então, qualquer número do conjunto dos números reais. Nós estamos ainda definindo dentro do conjunto dos números reais. Algumas observações importantes sobre a função afim e algumas denominações que vão surgindo. Então, acontece em alguns momentos de uma função afim ter o b igual a zero, como eu coloquei no exemplo anterior aqui. Ó, tá? Esse daqui é o segundo exemplo. Ó. O b era igual a zero. Então, quando o b é igual a zero, nós vamos ter só uma constante multiplicando o x,
que a gente chama esse x aqui de variável independente, tá? Variável independente. E a f de x nós chamamos de variável dependente. Então, quando nós temos a nossa função dessa forma, onde nós temos simplesmente uma constante diferente de zero, multiplicando uma variável independente x aqui, né? Nós temos uma função que é denominada função linear. Tá? A característica gráfica dessa função linear eu já vou mostrar ali na sequência, mas ela sempre vai ser uma reta que passa pela origem do sistema. Então, ela vai passar sempre lá onde os eixos x e y se cruzam, que é no ponto 0 e 0. Essa é uma característica para a função linear. Se b for igual a 0, é a mesma situação de antes, ó, b é igual a 0. E o a for especificamente o 1. Tá? Então, se o b for igual a 0 e o a for 1, vai ser uma função linear também. Mas essa função linear ela é chamada, então, de função identidade. Essa função identidade ela é muito usada no estudo das funções, porque ela vai aparecer com muita frequência, inclusive quando nós estudamos funções inversas. Tá? Então, é importante a gente entender o significado, né, da função identidade. Por que ela é chamada de função identidade? Porque para cada valor do domínio que nós atribuirmos, a imagem é o próprio valor que nós atribuímos do domínio. Por isso que se chama identidade. É como se estivesse num espelho. Né? Eu coloco na frente de um espelho uma imagem, alguma coisa, e a imagem reflete exatamente aquilo que nós temos colocado na frente do espelho. Então, se eu coloco 1 no lugar do x, a minha imagem é 1. Se eu coloco menos 2 no lugar do x, a minha imagem vai ser menos 2. Então, essa é a função identidade. Muito importante entender o que é uma função identidade, e quando aparecer esse termo, vocês têm que saber isso. Se a for igual a 0, porque até agora nós falamos de função afim, e o a tem que ser diferente de 0. O que acontece se o a for igual a 0? Aí nós estamos diante de um caso especial de função, que nós chamamos de função constante. Ela também é uma função, tá? Para cada elemento de A existe um único correspondente em B, e todos os elementos de A têm que estar associados a elementos de B. Definindo, né, dessa forma, ela continua sendo uma função. Então, o que vai acontecer na função constante? Para qualquer valor do domínio, a imagem é sempre o B. Então, aqui a gente já consegue perceber que existe uma relação daí de domínio e imagem, e a imagem vai ser apenas um elemento, o contrário do que acontecia antes aqui. Se a função está definida no conjunto dos números reais, quando A é diferente de 0, a função afim tem a imagem igual ao conjunto dos números reais. Se o A for igual a 0, a única imagem que nós teremos da função será a própria constante B. Tá? Ó, um exemplo de função linear, eu coloquei aqui o gráfico da função f de x igual a 5x. Olha aquilo que eu falei da função linear. A função linear sempre passa na origem do sistema. O eixo x, não está escrito aqui, tá? Mas é o eixo x. Aqui está o eixo y. Também não está escrito, mas aqui sempre é o eixo y, aqui no nosso estudo. Tá? Então, aqui nós vamos ter domínio contra domínio. E aqui nós temos a reta passando pela origem. Esse 5 aqui dá a declividade da reta. Nós vamos estudar isso também, a taxa de variação aqui, ou coeficiente angular. Então, esse 5 vai indicar se essa reta está mais inclinada, mais de pé, ou mais próxima do eixo x, menos inclinada. Então, vai dar esse ângulo, vai auxiliar a identificar este ângulo entre o eixo x e a reta. Então, esse é um exemplo de função linear e são infinitos, tanto crescente quanto decrescente. Função identidade é quando A igual a 1, como eu comentei antes, ó, f de x igual a x. Para cada valor do domínio, domínio o eixo x, horizontal, que não está escrito aqui, mas é aqui. Para cada valor 1, no domínio, eu tenho a imagem 1.
para o valor 2 no domínio, eu tenho um ponto aqui que me reflete a imagem 2. É esse ponto que me indica o par ordenado, ó. Esse pontinho que está aqui. Tá? Então, ó, esse pontinho que está aqui, ele me indica quem é o domínio e a imagem. O domínio é o 2, a imagem é o 2. Esse pontinho daqui me diz que o domínio é 1 e a imagem é 1. Se eu pegar qualquer outro pontinho aqui, ó, um pontinho aqui bem no meio, eu vou ter um 1,5 aqui, e aqui eu também vou ter 1,5. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a função identidade. A função constante, para cada valor do domínio, ó, pego o 1 aqui, por exemplo, como domínio, a x, eu vou bater na linha aqui, que é paralela ao eixo x, ó, aqui está o eixo x, então eu bato ali em cima, tenho esse ponto. Para esse ponto a imagem é 2. Se eu pego o 2, acho aqui em cima o correspondente, o x igual a 2, né? Eu pego o ponto correspondente aqui na reta, para x igual a 2. A imagem dele é 2. Se eu pego 3, a imagem é 2. Se eu pego 4, a imagem é 2. Então, qualquer valor que eu tomar no domínio, aqui está o eixo x, a imagem, eixo y, ó, eixo y está aqui, a imagem é só esse pontinho daqui, ó, é só esse valor daqui, sempre esse valor. Tá? E é isso aí, função constante. Essa daqui é a função f de x igual a 2, por isso que ela passa em 2. Sempre a função constante é uma reta paralela ao eixo x, passando em y, exatamente onde é a constante que está sendo indicada aqui. Se aqui indicou 2 para nós, vai passar exatamente no 2 do y. Se aqui for menos 3, vai passar lá no menos 3 do y, uma reta paralela ao eixo x. E assim sucessivamente. Gráfico de uma função afim. Então, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função são pares ordenados. Tá? Ó, o gráfico de uma função é um par ordenado x e y, pertencente ao R2, a gente chama isso aqui de R2, que é um sistema cartesiano aqui R por R. Ó. Esse R aqui é o eixo horizontal e esse aqui é o eixo vertical. Cada um deles representa, então, um dos eixos coordenados. Então, esse x pertence ao conjunto dos números reais e esse y pertence ao conjunto dos números reais também, porque aqui é uma reta, y é uma reta real e x é uma reta real. Como que acontece a relação entre esses pares, essas coordenadas, né? Porque aqui são coordenadas. Para cada valor do x, que eu atribuir o valor do x, eu tenho um y. Tá? Então, o x é variável independente, o y variável dependente, e esse par ordenado é dado por essa lei de formação, que é ax mais b. Então, para cada valor de x que eu escolher, eu vou ter um único par que vai fazer par, né, no caso com esse x, que vai me indicar um ponto. Então, existe uma relação bionívoca, que a gente diz na matemática. Tá? Aqui tem alguns exemplos de gráfico de função afim. São sempre retas. Gráfico de função afim, função polinomial do primeiro grau, é sempre retas. Essa reta aqui é uma reta crescente, depois nós vamos falar sobre isso. Essa daqui é uma reta decrescente. Essa daqui é uma reta constante, tá? Que é o que nós vimos agora há pouco. Então, sempre vai ser uma reta. Para construir gráfico de uma função afim, de domínio real, vamos pensar primeiro aqui para o domínio do conjunto dos números reais, construímos uma tabela de dupla entrada, tá? E atribuímos dois valores quaisquer para o termo independente x, obtendo dessa forma 2 pontos. Traça-se então uma reta passando por eles. Na geometria plana a gente já aprende que por 2 pontos passa uma única reta. Então, se eu consigo estabelecer 2 pontos quaisquer, a reta que eu conseguir estabelecer ali, ela vai ser única. Por isso que se eu tenho a função afim, basta eu escolher 2 valores aleatórios para x, obter o correspondente y para o par ordenado, e aí nós temos 2 pontos, e com esses 2 pontos nós traçamos uma reta. E essa vai ser a reta quando a função tem domínio real.
pode acontecer de nós termos funções definidas em partes, tá? E aí nós temos que analisar para cada parte da função qual é o domínio dentro do intervalo e tudo mais. Então, dependendo do problema, pode ser necessário pontos específicos, conforme será visto nos exemplos mais adiante. Tá? Daí não é quaisquer pontos, porque daí nós estamos definindo dentro de determinados intervalos. Mas dentro desses intervalos nós vamos acabar sempre escolhendo 2 pontos, tá? Dentro de cada intervalo. Mas é importante não pensar que sempre constrói 2 pontos e fim de história, né? Então, às vezes, nós precisamos trabalhar com pedaços de reta, os segmentos de reta, tá? A imagem de uma função afim, tá? O que vai ser, então, a imagem? Então, se eu tenho um domínio real e um contradomínio real, e a minha lei de formação é f de x igual a x mais b, o que vai ser a imagem dessa função? Tá? A imagem é definida por f de x igual a x mais b. Então, o ax mais b representa para nós o conjunto imagem. Tá? E olha só como é que é verdadeiro isso. Tá? O que é uma imagem? Se eu isolar o x aqui nessa equaçãozinha daqui, nessa função aqui, ó, eu tenho o x aqui. Ó. Se eu passar esse b para o outro lado e dizer que f de x igual a y, eu vou passar esse b diminuindo lá para o outro lado. E eu vou ter y menos b. Y menos b está aqui. Ó. Y menos b. Como eu tenho esse a multiplicando x, para eu passar ele para o outro lado, o meu a passa dividindo. Ou multiplica os dois lados por 1 sobre a. O a é diferente de zero, né? Por isso que eu posso multiplicar os dois lados por 1 sobre a. Se eu posso multiplicar os dois lados por 1 sobre a, e a expressão vai ficar dessa forma. E aí eu tenho, então, uma relação que para cada valor de y, eu obtenho um x. Tá? E essa relação aqui, ó, ela não tem nenhuma restrição, porque o y está no numerador dessa fração aqui. Ó. Então, não existe restrição nenhuma. Então, para qualquer y que eu colocar aqui dentro, eu sempre vou obter um x. E isso vai ser verdadeiro se eu pensar o seguinte. Ó. Então, se eu colocar no lugar desse x, y menos b sobre a, ó, o x, y menos b sobre a. O que vai acontecer? No lugar desse x aqui, eu estou colocando o y menos b sobre a. Então, eu vou ter um a que multiplica essa expressão mais o b. Onde que está isso? O a que multiplica a expressão mais o b. Só que essa multiplicação daqui, tá? Essa multiplicação daqui vai fazer com que o a seja cancelado. Lembrando que o a é diferente de zero. Vai sobrar y menos b em cima. Menos b mais b vai sobrar só o y. Isso significa, então, que a nossa imagem realmente ela é dada por essa mesma lei de formação e eu consigo provar que isso vale para qualquer elemento do conjunto dos números reais, conforme está aqui. Ó. Y pertence aos reais. Tá? Então, essa é a imagem de uma função. Então, cada elemento do domínio tem o seu valor correspondente na imagem. E agora, pensando o contrário, cada elemento da imagem tem um correspondente no domínio. Tá? A gente vai falar de bijeção lá no cálculo 1. Bijeção. Mas aí não vou falar sobre isso agora. Tá? A função f de a em b, ela é chamada de função crescente. Vamos pensar primeiro aqui. Eu não li o título, eu li, mas não falei, né? O que é uma função crescente? Então, função crescente, ela está definida aqui para nós entendermos o sentido matemático disso. Tá? Então, se eu tenho uma função de a em b, então domínio a contra domínio b, definida por y igual a f de x. Aqui não está definido só para a função afim, tá? Essa definição de função crescente ela vale para qualquer função. Então, a função ela é crescente num conjunto A' contida em A. O que é esse A'? Esse A' é um subconjunto do conjunto A. Por que a gente fala de subconjunto? Porque nem sempre uma função ela é toda crescente ou toda decrescente. Então, nós analisamos dentro de intervalos
o que acontece dentro daqueles intervalos. E dentro desses intervalos nós analisamos se a função é crescente ou ela é decrescente. Então aqui esse A', ele representa um subconjunto de A, que está contido em A, então ele faz parte do domínio, e ele tem a seguinte relação. Dentro desse subconjunto, nós temos um x1 e x2, ou quaisquer x1 e x2, não é um, tá? São quaisquer, aqui já está escrito, quaisquer x1 e x2, que nós pegarmos de forma que o x1 seja menor do que x2, nós vamos ter então como imagem, isso aqui é domínio, nós vamos ter como imagem uma f de x1 menor do que f de x2. Mas, professor, eu não entendi nada, essa notação aqui está estranha. A ideia é bem simples se nós formos pensar. Se eu pegar, por exemplo, para cada vez que eu pego um valor maior, eu pego dois valores no domínio, um menor e um maior. Se eu pegar o menor e o maior e comparar as imagens na ordem que eu peguei, x2 é maior do que x1. X2 é maior do que x1. Se eu pegar a imagem do x2 e a imagem do x1 e comparar a imagem e ver que a imagem do x2 é maior que a imagem do x1, para todos os valores nesse domínio, conforme eu vou aumentando o domínio, a imagem também vai aumentando. Então, quando acontece essa relação o domínio cresce e a imagem também cresce dentro de um determinado intervalo para todos os x1 e x2 desse intervalo, essa função é denominada função crescente. Então, em notação matemática, para todo x1 e x2, esse x1 diferente de x2, também é importante isso, tá? Com x2 maior que x1. Se x1 é menor que x2, isso implica que f de x1 é menor que f de x2. Então, a notação simplificada é essa. Tudo isso que está escrito aqui em cima. Lembrando que x1 e x2 são valores do domínio, subconjunto, e f de x1 e f de x2 são valores do contradomínio, que é o B. Pode-se escrever ainda isso daqui, que para todo x1 e x2 com x1 diferente de x2, nós temos que a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1 é maior do que zero. Bom, mas como é que a gente pode ter tanta certeza que isso aqui é maior do que zero, professor? É bem simples. Se x2 é maior que x1, toda vez que nós fizermos a diferença x2 menos x1, isso aqui vai dar um número positivo. Então, vamos guardar essa ideia. Isso aqui é um número positivo. Aqui embaixo, o denominador é positivo. Se f de x2 é maior que f de x1, a diferença f de x2 menos f de x1 também vai ser positiva. Sempre um número positivo. Então, isso daqui é positivo. Isso não dá zero porque x1 é diferente de x2. Então, se em cima é positivo, embaixo é positivo, positivo com positivo é positivo. Então, isso aqui é maior que zero. Essa notação a gente usa para provar depois outras coisas que nós já vamos ver. Mas isso daqui é uma forma de também demonstrar, de expor, de explicitar que uma função é crescente. E a função decrescente vai acontecer uma pequena inversão. Nós também temos a função de A em B, a função é dada por uma lei de formação, nós temos um subconjunto A' contido em A, e temos valores distintos, x1 e x2. x1 diferente de x2 sempre, e x1 menor do que x2. Aqui valores do domínio. O que vai acontecer? Se x1 for menor do que x2, se eu pegar a imagem do x1 e comparar com a imagem do x2 e perceber que muda a desigualdade aqui, x1 é menor do que x2, mas a f de x1 é maior que a f de x2. O que isso significa? Que conforme o meu domínio está crescendo, a minha imagem está decrescendo. Conforme o meu domínio está crescendo, a minha imagem está decrescendo. Aí o que vai acontecer? Para todo x1, x2 diferente, x1 diferente de x2 e x1 menor que x2, aqui, x1 menor que x2, isso implica que f de x1 é maior que f de x2. Então, se isso acontece,
nós estamos diante de uma função decrescente. Aqui agora que eu notei, eu esqueci de fechar um parênteses aqui. Tem esse parênteses que não foi fechado. Foi aberto aqui. Tá? Pode-se escrever ainda, agora pensando da mesma forma que pensamos antes. Ó. Nós temos uma f de x2 menos uma f de x1 dividido por x2 menos x1 menor do que zero. Por que menor do que zero? Se x2 é maior do que x1, e nós fizermos x2 menos x1, isso daqui é maior do que zero. Isso a gente já sabe. Então, isso daqui ó, é maior do que zero. Só que se f de x1 é maior que f de x2, quando eu fizer f de x2 menos f de x1, isso daqui de cima vai ser menor do que zero. Então, eu tenho negativo em cima e positivo embaixo. Negativo com positivo vai dar negativo. E negativo é menor do que zero. Tá? Então, aqui também a gente pode analisar dentro dessa perspectiva. Aí, com essas duas informações sobre função crescente e função decrescente, nós podemos provar umas coisas sobre o coeficiente angular, né, da função afim. A função afim ela vai ser sempre crescente, se e somente se o coeficiente angular for positivo. Quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular da função afim é o a, que está multiplicando o x. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Uma demonstração. Nós temos como hipótese a função f de x é igual a x mais b. Outra hipótese, a função é crescente. Está dizendo, ó, afim crescente. Então, nós temos a função afim e temos que ela é crescente. O que acontece, então, quando nós temos essa relação daqui? Nós sabemos que uma função, para ela ser crescente, eu tenho que ter f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Isso tem que ser maior do que zero. Da onde que eu estou tirando isso? Daqui, ó. F de x2 menos f de x1, quando a função é crescente, dividido por x2 menos x1 tem que ser maior do que zero. Então, o que vai acontecer? F é crescente, se e somente se f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 for maior ou igual a zero. Aí, nós vamos ter que isso só é verdade se e somente se. Quem que é a f de x2? É ax2 mais b. Por quê? Porque no lugar do x eu estou colocando x2. Quem é f de x1? É ax1 mais b. Por quê? Porque no lugar do x eu estou colocando x1. E aqui eu tenho menos. Então, aqui eu vou ter uma diferença estabelecida por essa lei de formação ax mais b. Olha aqui, ax2 mais b, que é f de x2, e ax1 mais b, que é f de x1, e eu tenho menos aqui. Agora, quando eu aplicar a distributiva, ó, esse menos passa multiplicando o primeiro, esse menos passa multiplicando o segundo, eu vou ter menos b aqui e eu vou ter mais b aqui. O b com o b vai cortar, e esse b com b cortando vai sobrar ax2 menos ax1. De novo, ax2 menos ax1 em cima. O a é fator comum, então eu consigo pôr em evidência. Se eu tenho o a em evidência sobre o x2 menos x1, o x2 menos x1 no denominador é o mesmo denominador. Dividir o número por ele mesmo dá sempre 1. a vezes 1 vai ser a. Isso significa que o nosso a é maior que zero, que é o que nós queríamos provar, a nossa tese. A é maior do que zero. Então, sempre que uma função for crescente, o coeficiente angular é maior do que zero, é positivo. E se uma função é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Aqui não está demonstrado, eu coloquei um exemplo gráfico. Então, aqui eu tenho menos 2x mais 1. Essa função é decrescente. Vocês vão dizer, mas como é que eu sei que ela é decrescente usando aquela definição? Conforme os meus valores, ó, eu pego esses pontos do gráfico aqui, ó, conforme eu vou indo para a direita aqui com os pontos do gráfico no eixo x, se nós pegarmos valores no eixo x, eu vou perceber o seguinte, ó, para esse menos 2, a minha imagem está lá em cima no 4. Para esse menos 1, a minha imagem está aqui
perto do 2. Para 0, a imagem está em 1. E vou indo aqui, ó. Conforme eu vou aumentando os valores do domínio, a imagem vai sempre decrescendo, ó. Conforme o domínio cresce, a imagem decresce, tá? Então, essa é a relação que nós temos. Então, função decrescente, coeficiente angular é negativo. O A, né? Coeficiente A é negativo. Outras coisas que são importantes ainda sobre o coeficiente angular, ou declividade, ou taxa de variação, é a seguinte, tá? Se eu tenho uma função ax mais b, o coeficiente angular é o valor do coeficiente a que eu já falei para vocês, e o coeficiente angular de uma função afim pode ser obtido através dessa relação daqui. Qual que é essa relação? F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Essa característica ela vale para qualquer função afim. Qual é a vantagem disso? Toda vez que nós tivermos dois pontos quaisquer, dois valores de uma função afim, nós conseguimos determinar o coeficiente angular, sempre com dois pontos quaisquer. Essa relação é importante. Então, é só fazer a diferença da imagem dividido pela diferença no domínio, usando esses dois pontos, claro, tá? Dá para demonstrar isso também de forma fácil aqui, ó. Como é que eu posso provar que isso aqui realmente é o meu coeficiente A? Eu pego f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1 e faço aquela substituição, aquela que nós já fizemos antes, ó. ax2 mais b menos ax1 mais b. Quando vocês fazem isso, ó, nós temos colocado em evidência exatamente o que eu fiz antes, ó. O A que multiplica x2 menos x1 sobre x2 menos x1. Corta, corta, como a gente diz aqui, né? Isso aqui nós podemos transformar em 1, né? Um número dividido por ele mesmo é 1, A vezes 1 é A. E aí nós temos, então, que isso realmente é o nosso coeficiente A quando a função f de x aqui, ela é uma função afim, tá? Aqui está genérico. Eu fiz uma representação gráfica aqui para vocês entenderem, ó. Nós pegamos dois pontos quaisquer da reta, esse em verde é a reta, tomamos dois pontos quaisquer, ó. O A tem o x1, f de x1. O B tem x2, f de x2. É exatamente o que está aqui, tá? Nessa anotação. O que é f de x2 menos f de x1? É essa variação dessa distância daqui, ó, de B até C, onde C é a intersecção dessas duas retas imaginárias aqui que passam por A e por B. Então, isso aqui forma um triângulo retângulo. Então, f de x2 menos f de x1 nada mais é do que a variação da minha imagem. Ó. Minha imagem está variando dentro desse intervalo. E o meu x2 menos x1 é uma variação no domínio para o mesmo ponto A e B. Tá? Então, a gente faz essa relação em dois pontos. Por isso que também nós podemos escrever que o nosso A ele pode também ser escrito usando uma tangente. Ó. Pela representação geométrica que está aqui, percebe-se que o coeficiente angular também pode ser dado por A igual a tangente de alfa. Quem que é o alfa? O alfa é esse ângulo daqui, ó, que é o mesmo ângulo formado com o eixo x aqui pela reta. Esses dois ângulos são ângulos congruentes, tá? Então, onde alfa é um ângulo menor do que 180 graus e a reta formada... onde alfa é o ângulo menor do que 180 graus que a reta forma com o eixo AX, que é aquilo que eu comentei aqui, tá? Então, o A pode ser obtido dessa forma aqui também, tá? Isso a gente vê na geometria analítica também, quando a gente está estudando geometria analítica. Termos relacionados de uma função afim, o coeficiente linear. Bom, vocês viram que isso daqui é o coeficiente angular, o A, né? Angular porque ele vem do ângulo, aqui ele vai dar o ângulo para a gente, ele está associado ao ângulo, por isso que a gente fala coeficiente angular. Aqui está bem explícito o porquê do angular da palavra, tá? Agora, o coeficiente linear é o termo B, tá? O que vai indicar para nós o termo B? Ele vai indicar o ponto do gráfico onde a reta intersecta o eixo y. Ó, todo gráfico de uma função afim intersecta o eixo y no ponto 0 para x e b para y. Tá? Como é que a gente sabe disso?
Tá? É só nós pegarmos no lugar do x, a gente coloca, porque a gente quer saber qual é o ponto que tem abscissa 0. Então a gente coloca no lugar do x o 0. Se eu colocar aqui no lugar do x o 0, vai dar 3 vezes 0 menos 2, que vai dar menos 2. Então o par ordenado que vai indicar onde o gráfico toca o eixo y é o par ordenado 0 e menos 2. Então por isso que nós temos essa relação aqui. Aqui está um exemplo de uma função f de x igual a 3x menos 2, onde está intersectando o eixo y, tá? O eixo y vertical, não está escrito aqui, mas eixo horizontal x, eixo vertical y. Tá? Zero ou raiz de uma função afim é o valor de x quando f de x é igual a 0. Então, o que nós vamos ter aqui? A raiz de uma função indica, caso exista, a intersecção do seu gráfico com o eixo das abscissas. Eu coloquei aqui caso exista, porque a gente viu que, por exemplo, numa função constante, onde o nosso y é igual a 0, por exemplo, ou é diferente de 0, o gráfico nunca vai tocar o eixo x. Tem várias funções aí que o gráfico não vai tocar o eixo x. Então, se ele tocar o eixo x, como é que eu faço para obter? Basta eu obter esse ponto ou esses pontos. Basta eu fazer f de x igual a 0. Tá? Quando eu faço isso, eu obtenho a intersecção do gráfico com o eixo x. Tá? Então, se o x for 0, no caso anterior, ó, se o x for 0, eu consigo a intersecção com o eixo y. Se a f de x for 0, a imagem é 0, eu consigo, se existir, a intersecção com o eixo x. Tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, termos relacionados de uma função afim. F de x igual a 3x menos 2. Mesmo caso de antes. O que seria o zero dessa função? Seria esse ponto daqui, ó, onde o gráfico toca o eixo x horizontal. Então, eu faço com que f de x seja igual a 0, e no lugar do x eu coloco 0. No lugar da f de x, eu coloco 0. Então, 3x menos 2 é igual a 0. Passa esse 2 para o outro lado, ele fica positivo. Tá? Ou soma 2 dos dois lados, que é o termo mais correto para a gente pensar nisso. Soma 2 dos dois lados, multiplica por 1/3 os dois lados, e nós vamos ter que x é igual a 2/3. Então, esse ponto daqui é 2/3 e 0. O par ordenado que dá esse ponto aqui seria esse par ordenado daqui, ó. Tá? Não coloquei aqui, mas ele seria o 2/3 e o 0. Tá? Da onde vem essa lógica daqui? Da função. Ó, f de x foi igual a 0. Então, aqui está f de x, 0. Quando eu coloquei f de x igual a 0, eu obtive um x. O x daquela f de x. Então, quem que é o x desse 0? É 2/3. Então, o ponto é o par ordenado 2/3 e 0. Também é importante não esquecer disso. Porque às vezes nós temos os pontos. Então, se nós temos um ponto como esse daqui, a gente sabe que para esse ponto o domínio é 2/3, ou seja, o x é 2/3, e a f de x é 0. Tá? Isso nós vamos usar para determinar gráficos ou funções a partir de pontos. Tá? Vou pegar dois exemplos aqui. Esses exemplos estão referenciados também, a origem deles. No final eu comento com vocês de onde foi tirado esses exemplos, de onde foram tirados esses exemplos daqui. Então, veículo na frenagem. Tá? Então, a velocidade de um veículo em frenagem é medida em 2 instantes de tempo, como indicado na tabela. Então, interpretar tabela. Tem que olhar para a tabela e entender. Temos uma coluna, que é o tempo, que está dado em segundos, e a outra coluna, a velocidade em função do tempo, né? Porque está aqui o tempo. E essa velocidade está em metros por segundo. Então, para cada tempo, uma velocidade. Para cada tempo, uma velocidade. A velocidade satisfaz essa equação daqui. Bom, agora que vem a ideia interessante. Quando aparece essa relação aqui, ele já está nos dizendo, ó, a nossa variável independente aqui é o t,
A nossa variável dependente aqui é o v de t. Então, a nossa velocidade depende do tempo, a partir de uma relação. É um a que multiplica o tempo mais a velocidade inicial. Tá? Depois aqui no próximo slide tem essa notação. Tá? Então, isso vocês aprendem em física. Vocês já devem ter visto isso em física. Tá? Vocês estão estudando física também. Mas é só para ilustrar aqui para vocês a aplicação de funções afins ou funções polinomiais do primeiro grau. Então, a variável agora é t. Tá? Aqui a variável independente. E a variável dependente é v de t. Então, isso é importante vocês lembrarem. A matemática, a gente usa f de x ali, x, mas nas funções não são só x e f de x. Então, ó, v0 é a velocidade inicial em metros por segundo e a é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, ele já está me dizendo quem é esse a aqui. Ele é o coeficiente angular, tá, da minha função afim, porque isso aqui é uma função afim, função do primeiro grau, e ao mesmo tempo esse a, ele é a aceleração. Essa informação ela é importante. Ó. E o que é uma aceleração? Daí vocês vão ver que uma coisa condiz com outra. Quando a gente está pensando na física, a física tem a ver com a matemática tem a ver com a física. Então, nós queremos determinar a equação da reta VT e a velocidade inicial e a aceleração. São três coisas que a gente quer obter aqui. Ó. A equação da reta, a velocidade inicial e a aceleração. E aí, vamos aqui. Nós temos esses dados do problema. Eu coloquei aqui para não ter que voltar em slides. Tá? Dados do problema. Então, a tabelinha mesma que está lá, a fórmula mesma que está lá. O que nós vamos fazer aqui? Ó? O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Qual que é a variação da velocidade? Ó? A variação da velocidade está aqui. Ó. Eu pego V2 menos V1. Se vocês olharem, isso daqui é o nosso coeficiente, nosso coeficiente angular. Ó. V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Então, isso daqui é o nosso coeficiente angular, exatamente da forma que nós aprendemos lá na teoria da função afim. Tá? Então, aqui, o coeficiente angular se torna uma aceleração. Nesse problema, é isso, é uma variação. Tá? Isso vai dar para nós menos 3,9 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Tá? Fazendo a conta aqui. Agora, o que a gente faz? Eu sei que a minha V de 1,5 me deu 9,75. Se eu colocar no lugar do T aqui 1,5, ele me dá como resultado 9,75. E também nós temos que, se nós colocarmos no lugar do T 2,5, ele me dá 5,85 como imagem. Então, essas duas, qualquer uma das duas, eu fiz das duas formas aqui para vocês verem que realmente é verdade. Mas se vocês tomarem qualquer um desses dois, como vocês já sabem o A, qualquer uma dessas duas situações é suficiente para vocês determinarem quem é o V0. O nosso objetivo agora aqui, ó, a gente descobriu quem é o A, nós queremos saber quem é o V0. Então, ó, quem é V de t aqui? V de t é 9,75. Tá? Então, 9,75 é o nosso VT. Quem é o nosso A? O nosso A é menos 3,9. Menos 3,9. Vezes 1,5, que é o nosso T. 1,5, que é o nosso T, mais V0, que eu não sei quem é. Aí, o que faz? Multiplica aqui. Menos 3,9 vezes 1,5 vai dar um resultado negativo. E esse resultado negativo vai somar lá do outro lado com 9,75. E isso vai dar o nosso V0, que é 15,6. Se eu optasse em escolher o outro ponto, esse ponto daqui, 2,5 e 5,85, o que nós teríamos? 5,85, que é o meu VT, é igual ao A, que é menos 3,9 que nós já obtivemos, vezes o T, que nesse caso é 2,5, mais o V0, que cortou no slide, mas é V0 aqui. O que vai acontecer? Se nós multiplicarmos aqui, vai dar um número negativo, vai passar para o outro lado somando, e ele vai dar o mesmo valor. Tá? Essa é uma questão interessante, importante, que tanto faz qualquer um dos pontos. Vocês não precisam pegar os dois, tá?
Eu só peguei aqui para ilustrar que realmente o resultado vai dar o mesmo, independentemente do ponto escolhido. Tá? E aí o que vai ser a nossa equação? A nossa equação vai ser, no lugar do A, menos 3,9t, mais o meu V0, que é 15,6. Essa é a equação da velocidade para esse problema de frenagem. Outra coisa interessante, como é um problema de frenagem, eu quero que vocês notem isso. Ó. O A é negativo, por quê? Porque ele está freando, está reduzindo a velocidade aqui. Conforme o tempo está passando, a velocidade está reduzindo. Isso aqui significa que essa função é decrescente. Tá? Então, o coeficiente ser negativo aqui na aceleração é isso que está indicando em termos físicos. Tá? O problema B pedia para construir o gráfico. Eu fiz aqui no GeoGebra. Tá? O que ele pede na realidade, vou voltar aqui, deixa eu tirar isso. Vou voltar aqui só na pergunta. Ó. Letra B, esbocemos o gráfico da reta VDT e nele marquemos claramente a velocidade inicial, a aceleração e o tempo total de frenagem. Então, essas três coisas. Nós queremos o gráfico, identificar a velocidade inicial, a aceleração e o tempo total de frenagem. Tá? Aqui, então, o que vai acontecer? A velocidade inicial, ó, é quando o meu tempo é 0. Agora eu coloquei aqui o tempo, ó, eixo horizontal, tempo em segundos. O vertical é a velocidade em função do tempo em metros por segundo. Se vocês olharem aqui quando o meu tempo é 0, lá em cima, tá bem com a bolinha em cima, meu 15,6, que é o valor, então, da minha velocidade inicial. O tempo total de frenagem é desde o momento em que iniciou, T0, até o momento em que o veículo parou. Como é que eu faço para identificar onde o veículo parou? Como é que eu faço para obter esse 4, que já está aqui pronto já no meu gráfico aqui, né? Bom, é só vocês atribuírem para y 0 naquela função que nós temos aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Nessa função daqui, ó. É só colocar VDT igual a 0 e passar esse 15 para o outro lado. Vai passar menos 15,6. Divide 15,6 por 3,9 e ele vai dar para vocês esse 4. Então, ele está prontinho aqui no gráfico, porque eu já deixei ele pronto para ficar mais fácil, mas ele é obtido dessa forma. Ó. Então, esses valores são valores notáveis, eles são importantes nos fenômenos físicos. Quando que o meu automóvel parou? No momento, então, que a minha velocidade é 0. Então, a minha velocidade é 0, significa colocar no lugar do VT 0. Então, eu tenho um 0 da função. Tá? Então, esse ponto daqui. A aceleração. Tá? O que é a aceleração? Aqui é a aceleração para qualquer intervalo que vocês pegarem. Ó, peguei um ponto qualquer aqui, um ponto qualquer aqui. Para qualquer ponto que vocês pegarem, poderia até pegar esse intervalo inteiro aqui, esse triângulo todo aqui. Ó. Se vocês fizerem essa variação grandona aqui, ó, de 0 a 15,6 e daqui até 4, fazerem essa diferença dividido por 4, tá? Vocês vão ter sempre o mesmo valor da aceleração, que é menos 3,9. Lembrando que a gente pega o final menos o inicial, final menos inicial. Então aqui vai ficar negativo esse de cima e esse de baixo vai ficar positivo. Negativo com positivo negativo. Tá? Essa é a resolução então desse gráfico. Tá? Então o tempo de frenagem é todo esse intervalo até chegar em 4 segundos. Tá? Então essa é a solução gráfica. Aqui ele passou do ponto aqui. O que nos interessa no final das contas é desse ponto até esse. Tá? Para construção. Eu não consegui montar no meu software ali, cortar esse cantinho aqui. Deu algum probleminha ali, eu não consegui resolver, como o tempo estava curto, eu acabei deixando assim. Mas aqui o gráfico seria suficiente só esse trechinho daqui, nesse intervalo. Tá? A força de deslocamento em mola pré-carregada.
A relação força e deslocamento para uma mola com pré-carga, F0, é dada por essa relação daqui. Ó. A força, então, é dada por K vezes Y mais F de 0. Bom, quem que é o F? O F é a força em Newton, esse F daqui. Y é o deslocamento em metros. Essas informações são importantes para a gente entender o significado dessa fórmula para a matemática, tá? E K é a constante da mola em newtons por metro. Então, o K é esse carinha daqui, que vai ser dado, então, em newton por metro. Esse newton por metro também me indica uma informação importante, tá? Que mesmo que eu não saiba muita coisa da física, eu consigo estabelecer uma relação para esse K a partir dessa informação aqui, ó, tá? Newton por metro, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? A situação da mola é essa daqui, tá? Eu tenho uma constante. Tá? Essa constante daqui foi dada para nós aqui, né? É a constante da mola. E nós temos uma força que vai esticar essa mola, tá? Ou vai tentar esticar essa mola. E quando a gente estica essa mola, ela faz um deslocamento aqui. Nesse caso, o deslocamento está sendo horizontal. Tá? Então, está fazendo um deslocamento. E existe uma relação. Ó. Se eu aplicar uma força de 1 newton, a mola se movimenta 0,1 metros. Se eu aplicar uma força de 5 newtons, a mola vai movimentar 0,9 metros. Tá? Vai se estender aqui. Né? O que a gente nota? Que aumentando a força, aumenta o deslocamento. Isso significa que essa relação daqui, ó, ela vai ser uma relação de função crescente. E como é que eu sei que ela é uma função afim? Porque aqui o meu y é uma variável independente aqui, com expoente 1, e o k é uma constante, o F0 é uma constante, que é uma força inicial aqui, tá? E aqui nós temos a nossa variável dependente aqui, né? Então, variável independente e variável dependente. Nosso objetivo é determinar a constante da mola K e a pré-carga F0 para os valores de força e deslocamento dados acima. Então, está aqui a relação. Só que agora tem que cuidar. Um detalhe interessante aqui. Ó, copiei de novo os dados do problema, a funçãozinha aqui, a relação é dada, é da física. Aqui nós temos uma tabela que vai indicar para essa mola em especial quem é o K dela. Tá? K dela ficou esquisito, mas é o K dela mesmo, tá? O K da função. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos ter uma relação para o K. E também essa relação para o K ela é dada pela variação da força dividido pela variação do deslocamento. Eu quero que vocês cuidem agora da onde que eu tirei essa relação. Tá? Porque ele diz que é Newton por metro. Então, Newton por metro, para obter Newton por metro, eu tenho que ter o Newton em cima e o metro embaixo. Ó, Newton por metro, e não metro por Newton. Então, essa daqui, ó, essa coluna, a primeira coluna daqui, vai me dar a minha variação 5 menos 1 aqui. Ó, 5 menos 1, que vai ficar em cima. Essa, que é o deslocamento, 0,9 menos 0,1, vai me dar de baixo. Isso vai me dar, então, a constante K para esse sistema. Tá? E aí, com esse 5 e com esses valores que eu tenho aqui, eu escolho qualquer um dos dois. Tá? Aqui eu escolhi qual? Deixa eu ver. Eu escolhi o primeiro. Ó. Então, eu vi que o meu F é 1. Ó, meu F é 1. O meu Y é 0,1. O meu K é 5, está aqui, e eu vou obter a minha F de 0. F de 0, fazendo a continha, dá 0,5 newtons. E a minha equação vai ser F igual a 5y mais 0,5. E essa é a resolução desse probleminha. Tá? Por que eu usei esses dois problemas aqui da física? Tá? E não sou professor de física. Porque vocês têm que entender, tá? Dentro das funções, como aplicar essas funções dentro da área de engenharia.
Função afim ela é bastante utilizada, tá? Então, não são só funções afins que são utilizadas, né? Vamos dizer, é um farelinho do que é usado em várias coisas, tá? Então, é importante vocês entenderem essas aplicações. Aqui eu também coloquei um sistema de duas... Aqui eu coloquei sistema de duas envolvendo funções afins, faltou equações aqui, tá? Então, sistema de duas equações envolvendo funções afins, tá? Tá faltando equações. Quando vocês forem copiar, se vocês forem anotar, coloquem equações aqui que faltou. Resolver um sistema de duas equações de primeiro grau com uma incógnita equivale a identificar a existência ou não da intersecção das retas formadas por elas. Então, eu peguei aqui um exemplo, ó. Identificar a intersecção entre as retas. Está faltando uma coisa aqui. Identificar a intersecção entre as retas. Então, eu tenho uma reta aqui, que é y igual a x mais 3. Outra reta daqui, que é y igual a menos 2x mais 4 sobre 3. As duas retas aqui. É óbvio que eu vou olhar aqui, eu já sei quem é a intersecção. Né? Mas o problema nem sempre é tão simples assim. Então, a gente tem que, às vezes, identificar quem é o ponto exato e a gente não consegue identificar com exatidão, porque aqui as funções são irracionais ou algo nesse sentido. Então, o que vai acontecer? X menos y igual a menos 3 é uma equação que eu posso escrever a partir dessa função aqui. Ó. É só passar esse y para o outro lado e esse 3 para cá. Fica bem fácil para vocês enxergarem. Se eu passar esse 3 aqui debaixo multiplicando y, vou ter 3y igual a menos 2x mais 4. E aí, se eu escrever, tá, passar esse 2x para o outro lado, eu vou ter 2x mais 3y igual a 4. Então, eu consigo montar um sistema. Então, encontrar a intersecção de duas funções é escrever as duas equações relativas a essas funções e resolver um sistema, tá? Como é que eu fiz para resolver esse sistema daqui, ó? Eu multipliquei a primeira equação de cima por 3 positivo, porque eu vi que aqui eu tenho y negativo e aqui eu tenho 3y. Então, se eu multiplicar por 3 aqui em cima, toda a equação, que eu estou usando o método da soma, eu vou ter, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos y, menos 3y, 3 vezes menos 9, 3 vezes menos 3, igual a menos 9. Aí eu somo, uso o método da soma. 3x mais 2x vai dar 5x, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 5. Soma e eu descubro quem é o x. X é igual a menos 1. E realmente é o menos 1. E aí nós vamos ter que usar em uma dessas duas equações aqui, esse x igual a menos 1 para obter o y. Eu escolhi substituir na primeira equação. Aí coloquei aqui no lugar do x o menos 1, menos 1 menos y igual a menos 3. Passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar menos y igual a menos 2. E y vai ser 2. Tá? Então, esses exemplos aqui eu gostaria de deixar para vocês, então. Tá? Então, quem que é o ponto de intersecção aqui? Menos 1 e 2. Faltou colocar aqui no final que eu não coloquei. Mas se nós formos pensar aqui, quem que seria esse ponto de intersecção? O ponto seria, então, menos 1, e 2. Bem bonito. Eu estou usando o mouse e os pontos ficam perfeitos, né? Aqui é um P, né? Ponto P. Então, é um ponto de intersecção. Então, aqui só para ilustrar. Tem outros exercícios aqui que eu pretendo fazer nos próximos vídeos. Eu acho que esse aqui já se estendeu demais. Então, ó, determinar a função afim f cujo gráfico passa por dois pontos A e B. Determinar m e n para que as funções f de x e g de x sejam iguais. Então, eu estou passando aqui, vocês copiam e tentam fazer. Depois eu vou colocar ali o desenvolvimento desses exercícios aqui. Desenho gráfico cartesiano. Tá? Então, aqui são duas retas. Determinar o ponto comum. Tá? Qual é o ponto de intersecção, que é isso que eu fiz no último exemplo. Aqui, esse também é importante. Tá? Funções com várias sentenças, envolvendo aqui só a função afim. Então, a velocidade de um veículo, tá? Dentro de determinados intervalos de tempo. Então, aqui vocês vão ter que resolver também
esse exemplo daqui. Determinar MN para que a função seja linear. Tá? Aqui usa a definição de linearidade. E aqui eu comentei com vocês ó, de onde eu tirei essas informações. Livros de ensino médio, ó, Bongiorno, Dante, Iese, Fundamentos de Matemática Elementar. Os probleminhas da física ali que eu trabalhei nos slides são desse livro aqui que vocês têm na biblioteca, tá? Tem alguns exemplares lá. Então, Matemática Básica para Aplicações de Engenharia, tá? Do Code, tá? Natan aqui, esses caras aí, né? Que aqui foi uma tradução, tá? Esse livro é um livro bem interessante. E também eu peguei algumas questões de cálculo 1, tá? Que a gente estuda no cálculo 1. E aqui também o da Smole, né? Matemática do Ensino Médio, volume 1. Então aqui, conteúdos do ensino médio com algumas coisas já aplicadas para engenharia. Beleza? Um abraço, até mais.